Dia de São Paulinos, palmeirenses e também santistas, o técnico Fábio Carille deixou o Corinthians para trabalhar na Arábia Saudita. Mas por que você está falando isso, William? Porque a gente vê os comentários aqui na nossa redação e todos estão questionando essa saída aí, dizendo que não há mais amor à camisa e à profissão, há amor sim ao bolso e que Fábio Carille teria ido por uma quantia enorme. A direção corintiana apostou numa solução caseira para substituir o treinador. Osmar Loss, que a gente vê aqui, que é auxiliar do Fábio Carille, assume o Corinthians da mesma forma como aconteceu com o Fábio Carille, que era auxiliar do Tite quando o Tite deixou o Corinthians, né? Loss teve importantes conquistas nas categorias de base, incluindo 2 títulos da Copa São Paulo. O Carille aceitou a proposta do Al Rueda. São 2 anos de contrato e salário mensal estimado em R$1,5 milhão de reais. Não há amor que possa sustentar esta quantia. Segundo, tanto é que ele aceitou e foi, né? Trabalhou no Corinthians durante 10 anos, o Carille, né? A maior parte como auxiliar técnico e foi auxiliar técnico de Tite também. Com o time principal, conquistou o bicampeonato paulista, título brasileiro do ano passado, né? E continua sendo agora um dos cotados em segundo lugar para assumir aí, se Tite deixar a seleção depois da Copa do Mundo, era o nome, né? Era o nome a assumir a seleção. Agora, com essa ida ao Al Rueda, pode ser que fique distante as notícias, a não ser que faça um trabalho fantástico lá no time que acabou de subir, né? Time que acabou de subir, mas vai levando R$1,5 milhão por mês e aqui o Loss, que é o novo técnico do Corinthians, pelo menos interinamente, né? E um dia antes do primeiro treino do grupo, o Neymar já foi para campo, trabalhou com bola junto com Danilo e Gabriel Jesus. Vamos ver. Quem será o dono da bola na Copa? Quem vai fazer parar o mundo do futebol a partir do dia 14 de junho? Messi se apresentou à seleção argentina. Cristiano Ronaldo espera pela decisão da Champions entre o seu Real Madrid e o Liverpool da Inglaterra. Os 3 respondem pelos maiores salários, levam para a Rússia as maiores expectativas e carregam sobre os ombros a maior carga de responsabilidade. Neymar começou a ser preparado para entrar em campo no amistoso contra a Croácia dia 3. Neymar treinou ao lado de Danilo e Gabriel Jesus, enquanto a maioria dos jogadores seguiu fazendo exames médicos e avaliações físicas. A movimentação foi leve para evitar impacto no pé operado no dia 3 de março. Neymar fez exercícios de cabeceio, condução de bola e conclusão a gol. Para a comissão técnica, ele só precisa recuperar a confiança. O Neymar vem tendo um crescimento assim mental, psicológico muito grande, né? Além dessa genialidade dele, ele com essa forma de viver alegre, espontânea, ele ajuda muita gente aqui. E afinal, Neymar será capaz de levar a seleção ao Hexa e desbancar a dupla Messi-Cristiano Ronaldo? Difícil, né? Mas, quem sabe, tudo pode acontecer, né? Bom, falando nos craques Neymar e Gabriel Jesus, fizeram uma aposta. O atacante do Manchester City perdeu e virou garçom, teve que servir o Neymar. Vamos ver o vídeo aqui. Isso. Agora traz aqui pra mim. Isso. Traz aqui, traz. Isso. Traz aqui. Obrigado, viu? Muito obrigado, ó. Isso. Foi bonitinho, ó. Obrigado, viu? Ai. Brincadeira boa lá na Granja Comari com os jogadores e o Neymar tirando onda com o Gabriel Jesus, que perdeu a aposta e virou o garçom dele, né? Bom, vamos falar aqui da nossa região e a boa temporada da Portuguesa Santista em 2018 chamou a atenção para uma realidade, a realidade dos demais clubes da região que disputam as divisões de acesso do futebol paulista. Times como Jabaquara, São Vicente e AD Guarujá enfrentam enormes dificuldades e olham para o futuro com perspectivas pouco animadoras. Destas arquibancadas, muitos torcedores do Jabaquara já viram grandes feitos do time. O clube, um dos fundadores da Federação Paulista, já fez parte da elite do futebol. Hoje, amarga uma situação difícil, disputa a 4ª divisão do campeonato estadual. Como tantos outros times, luta para se manter. O geral é triste.
A impressão que a gente tem é que o futebol, sobretudo as categorias menores, tendem a ser eliminados, porque nós não podemos concorrer com maus empresários que pretendem ganhar dinheiro com a prática do futebol. É assim com o São Vicente, que também está na última divisão do Paulista, e com a AD Guarujá, que vive um drama ainda maior. Como o Estádio Municipal Antônio Fernandes, reformado para a Copa do Mundo de 2014, foi interditado pelo Ministério Público por não cumprir uma série de obrigações, como acessibilidade, por exemplo, a equipe foi excluída da competição pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo. Dos times considerados pequenos, a Portuguesa Santista é a que está em melhor situação. A Briosa conseguiu 2 acessos consecutivos e em 2019 disputará a Série A2 do Paulista, considerada o último degrau antes da elite estadual. Seu Pepe, o canhão da Vila, lembra de quando os times tradicionais eram uma pedra no sapato do timaço do Santos da década de 60. Era clássico santista. Quando jogava Santos e Portuguesa Santista, ou Santos de Jabaquara, a gente, normalmente, muita gente no estádio. Logicamente, o Santos ganhou muito mais da Portuguesa, ganhou muito mais da Jabaquara, mas de vez em quando eles beliscavam e às vezes chegamos a perder título por causa disso. Para Adelino Rodrigues, presidente do Jabaquara, esse passado glorioso talvez fique apenas na memória, pois o futuro dos clubes de menor poder aquisitivo é incerto. E a tendência a continuar desse jeito, se não houver, por exemplo, a federação, uma preocupação da federação em fazer com que os clubes sobrevivam, a tendência é que no futuro o futebol vai ser praticado pela elite, pelos clubes os grandes clubes que têm patrimônio, que têm receita, etc. Pois é, uma situação muito triste para o futebol. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui no nosso estúdio o presidente da Portuguesa Santista, Emerson Coelho. Emerson, obrigado por você ter vindo aqui, por ter vindo conversar sobre a situação atual boa da Portuguesa. Meus parabéns pelo acesso, né, que foi garantido, e perdeu por pouquinho o campeonato. Mas não tem problema, o importante era o acesso. Agora, os outros clubes da região acabam sofrendo muito pela falta o quê? Patrocínio, falta investimento, os clubes não aparecem. O que a Portuguesa Santista tem e fez durante esse tempo para conseguir esta visibilidade? É uma série de fatores, na verdade. A Portuguesa vem já há muito tempo se reorganizando. Ela tem um quadro associativo muito grande, muito forte, então isso faz a diferença. Tem toda a colônia portuguesa também que colabora, que ajuda. Isso vem nos ajudando. A situação do futebol, em geral, dos clubes considerados menores, no Brasil inteiro é muito ruim, né? É muito ruim porque quando você tem uma crise econômica no país, automaticamente essas empresas, a primeira coisa que elas vão cortar é patrocínios, muitas empresas olham isso como despesa e não como investimento, e isso acaba complicando. Mas eu acho assim, acho que se o país começar a se recuperar economicamente, que é o que vem acontecendo, a tendência é esses clubes também começarem a ter mais uma condição melhor no mercado. A Portuguesa tinha alguns patrocínios que ajudaram na contratação de jogadores, do técnico que fez um bom trabalho. O que ficou para esta temporada, que vai se iniciar ainda, porque você não tem um trabalho, né? Mas vai se iniciar ainda a próxima temporada, da Portuguesa, que garantiu o acesso? Nós temos assim, nós vamos ter uma parada agora no futebol todo, mundial, por causa da Copa do Mundo, nós prevíamos isso. Então, após a Copa, nós ficamos com 7 jogadores do elenco que nós renovamos, estendemos contratos. Quem são os jogadores? O Dema, o Cauê, o Tufa, o Rômulo, o Carlos Alberto, o Wendel. Então, assim, são jogadores que nós entendemos como... Nós tivemos que olhar nesse momento o que nós íamos fazer daqui para frente e idade também. Infelizmente, o futebol, ele conta com essa questão da idade. Então, para que nós tivéssemos uma espinha dorsal, algum desses jogadores já vêm sendo emprestados. Foi o caso do Carlos Alberto, que está jogando no Brasileiro pela Série B com o Avaí, lá de Santa Catarina. E agora, semana que vem até, a gente vai ter algumas outras definições em relação a esses jogadores. Após isso, após a Copa, a gente pretende começar já uma preparação para a Série A2 do Campeonato Paulista. E os patrocínios, que são muito importantes para o futebol, né? E ajudaram a Portuguesa a ter não só esse time, mas uma boa atuação dentro dos campeonatos e visibilidade também. Porque você tem patrocínio, porque tem visibilidade. Sem o patrocínio, sem visibilidade, não tem patrocínio.
Exatamente. Ou tem pouco patrocínio, né? A gente vem negociando com os patrocinadores, nós temos um patrocinador master que continua com a gente e já estamos buscando outros patrocinadores. É o que eu falo, a gente já está trabalhando, na verdade, em 2019. Já está nessa visão mesmo do que vai ser feito. É difícil, é muito difícil. Ainda mais na cidade de Santos, eu costumo comentar assim, muitas empresas de Santos, que são empresas grandes da cidade, que poderiam ajudar mais, hoje, na verdade, elas não são da cidade, né? Então tem seus escritórios ou na capital São Paulo, ou no Rio de Janeiro, e elas não têm essa efetiva ligação com a cidade. Então isso acaba dificultando a vida dos clubes considerados menores aqui na nossa cidade. Sim. É uma luta que a gente tem que vencer, estamos lutando para vencer. E o que falar para esses clubes que são de menores expressão e que passam uma dificuldade também? É lutar e tentar... Eu falo uma coisa assim, enquanto você tiver um quadro associativo forte, quando você tiver muita gente envolvida junto ao clube, fazer com que um clube funcione... A união faz a força mesmo. Exatamente, né? Aí você começa a conseguir respirar melhor ali. Presidente, muito obrigado, parabéns. Eu estive lá no dia que foi garantida a subida, fiz uma reportagem, encontrei por aí os torcedores da Briosa, foi muito legal mesmo. A Briosa é um time que outros times grandes torcem. Então você tinha São Paulino, você tinha Palmeirense, você tinha Santista torcendo pela Briosa para que ela subisse e ela realmente subiu. Foi muito legal, parabéns, viu? Muito obrigado. Sucesso cada vez mais e volte sempre aqui. Obrigado. Presidente da Portuguesa Santista da Briosa, Emerson Coelho, conversando com a gente.